Bom dia, oitavo ano, quinta-feira, aula de história. Tava demorando aqui para gravar. Agora foi, agora foi. Pois bem, na última aula de história, vocês trabalharam a questão da cultura africana e afro-brasileira a partir daquela história em quadrinhos, né? Falando sobre a origem do mundo a partir dos mitos, principalmente Yorubá. E a gente vai seguir hoje, um pouco nesse período aí, mas falando, olhando para outro lugar, assim, né? Nós vamos seguir a questão lá da América aqui, porque tivemos aula, né? Inclusive foi uma outra videoaula que eram sobre os impérios americanos que existiam aqui antes da chegada dos europeus, tá? Quando eu falo europeus, eu estou falando principalmente portugueses e espanhóis. Então nós vamos falar agora um pouco de como esses impérios que já existiam aqui receberam e se relacionaram com esses espanhóis que chegaram, com esses portugueses que chegaram. Vamos focar um pouquinho mais nos espanhóis, tá bom? Então, a gente chama esse processo, né, dessa chegada dos europeus aqui de colonização. Alguns chamam de conquista, né, porque você foi conquistando, e a colonização pressupõe que tu vai conquistar um lugar e vai se estabelecer nele. Então, esse processo todo de anos e anos e anos e anos a gente pode chamar de colonização, tá bom? Então tá escrito ali, né, um processo de ocupação territorial, povoamento, exploração comercial, muito importante, lembrem que a gente já vai ver por quê. E relembrando, né, que todas as expedições que vinham lá da Europa buscavam encontrar, principalmente espanhóis, esse caminho para as Índias, né, alternativos, porque os portugueses já estavam chegando lá nas Índias, eles tinham contornado o continente africano, já estavam lá comercializando com as Índias, e os espanhóis também queriam. Só que eles tentaram de outro jeito, indo aqui pelo Oceano Atlântico e se depararam com um continente que eles não conheciam, né, que foi aquela expedição do Cristóvão Colombo. Aí, quando os espanhóis chegam aqui na América, dá treta entre os portugueses e os espanhóis, óbvio, tá? E eles fazem um tratado, um acordo, né? Um tratado é um acordo chamado Tratado de Tordesilhas, que eu espero que vocês lembrem, que vai dividir ali as terras, a gente vai ver uma imagem aqui da América, entre o que deveria ser o espaço para a colonização portuguesa e o que deveria ser espaço para a colonização espanhola, tá? E depois vai ter outras confusões do barulho com os franceses, os ingleses, os holandeses inclusive vão ficar um tempo aqui no Brasil, vão controlar uma parte do Brasil. Mas por hora a gente não vai tratar deles, tá? Para não ficar muito longo essa aula. Então, o que os espanhóis e os portugueses queriam? Desde que chegaram aqui no continente americano, os espanhóis e os portugueses, eles queriam ouro e prata. A gente chama isso de metais preciosos. Então, essa ideia do metalismo, tem que acumular metais preciosos, e é isso que eles procuram aqui. Os espanhóis vão achar mais cedo, como a gente vai ver, e os portugueses vão achar bem depois, lá na região onde hoje é Minas Gerais, tá? Então é isso que eles querem, tenha isso na tua cabeça, tá? Que é isso que eles querem ouro, eles querem prata, para vender e comprar coisas lá na Europa, porque era a moeda da época, né? Hoje, por exemplo, o dólar, né? É a moeda que domina o mundo. Naquela época era ouro e prata, tá? Pepita de ouro e prata. Inclusive, depois vão aparecer os piratas, né? Para tentar roubar, saquear os navios, principalmente espanhóis, né? Então vão se colocar ali pela região do Caribe, onde é a América Central. Então vai ter os piratas do Caribe, que não são aqueles mesmos do filme, mas eles existiram por causa disso, para tentar roubar da Espanha, principalmente, os navios carregados de ouro e prata, tá? Pois bem, então, desde que os espanhóis chegam aqui na América, tem os primeiros contatos ali com as civilizações da América Central, né? Vai surgir, cara, não sei da onde, sabe aquelas histórias que surgem não sei da onde? Vai surgir esse tal de mito do Eldorado, tá? Que Eldorado é o quê? Alguém inventou essa história e é que essa história começou a se espalhar, sabe? Tipo fofoca, assim. E uma galera começou a acreditar que existia aqui na América uma cidade toda feita de ouro, chamado por eles, espanhóis, de Eldorado, tá? Eldorado significa em espanhol o homem dourado, né? Então vai se fazer um monte de expedição, e galera vai se enfiar na Amazônia, galera vai se enfiar nos Andes, galera vai se enfiar lá no deserto do México, atrás da tal cidade de ouro, que é o Eldorado. E até hoje, inclusive, tem bastante maluco que vai atrás dessa cidade aí, acreditando que ela realmente existe. Ela não foi encontrada até hoje, tá? Mas isso motivou muito, principalmente os espanhóis, a começar a entrar no continente americano para buscar esse ouro, para buscar essa prata também. E eles vão se deparar com os impérios, aqueles que a gente viu,
na outra aula, né, de 2 semanas atrás, tá? Então, entre os anos de 1492 e 1572, vai ter toda essa questão aí dos espanhóis se relacionando com os impérios Azteca, lá no norte, onde hoje é o México, né? As civilizações da América Central, lembra que os maias já não existiam mais como império quando os espanhóis chegaram, e aqui na América do Sul com os incas, tá? Então vai ter toda essa função dos espanhóis com esses 3 impérios, porque é a partir desses 3 impérios que já existiam que os espanhóis vão conseguir conquistar e colonizar a América, o continente americano. Ok? Aqui temos uma representação, né? Foram muitas guerras, né? Então ali tem um mapa para vocês, ó, para relembrar de onde ficavam os impérios. Lembram que agora, né, depois ali de 1500, os espanhóis vão lidar com o Império Azteca através do Hernán Cortés, que era um general conquistador, e vai lidar com o Império Inca através do Pizarro, que era outro general conquistador, tá? Cada um desses impérios aqui vai lidar de uma forma diferente com os espanhóis, tá? O Império Azteca vai tentar negociar com os espanhóis e o Império Inca vai também tentar negociar, mas depois vai entrar em guerra, tá? Com os espanhóis que ali estavam, tá? E atrás dos exércitos, esses conquistadores, sempre atrás de ouro e prata, vai vir a Igreja Católica, né, que é muito, muito forte em Portugal e Espanha. Então eles vão vir junto com essa missão de tentar catequizar os indígenas, converter os indígenas, os vários povos indígenas que existiam ao cristianismo, né? Então vai ter essa ideia de que eles vão tentar salvar a alma dessas pessoas que aqui viviam, ok? Vão vir junto com os conquistadores, o cristianismo. Muito bem. Os espanhóis chegando lá no Império Azteca, no Império Inca, né, como é que eles vão conseguir, aos poucos, né, ao longo dos anos, pensem que é um processo que demora, tá, gente? Não foi de uma hora para outra. Eles vão conseguir dominar e colonizar esses 2 impérios aí, tá? Aztecas e Incas. Pensam que existiam outros povos perto desses 2 impérios que não gostavam desses impérios, porque o império sempre vai cobrar tributo, né? Vai cobrar um imposto. Então os espanhóis conseguem negociar com povos indígenas que eram inimigos dos astecas e inimigos dos incas. Então vai ter muitos povos indígenas que vão estar do lado dos espanhóis na conquista desses 2 grandes impérios, tá? Os espanhóis têm arma de fogo e espadas de metal, tá? E armaduras de metais, que isso é uma, digamos assim, a gente chama de superioridade militar, né? Superioridade tecnológica, ok? Que vai ser a questão importante. E também, tá? Uma questão que vai ser, eu acho, talvez a mais importante dessa conquista aí da Espanha, vão ser as doenças, tá? Principalmente a varíola. Os europeus lembram que tinham saído daquele surto de doença que até estudamos um pouco ano passado, chamado de peste negra, né? E a partir da peste negra, que dizimou 1/3 da população da Europa, se desenvolveram várias outras doenças. Essas doenças vão ser trazidas junto com os europeus aqui para a América. E os povos indígenas aqui não tinham anticorpos para lidar com essas doenças e vai ser a principal causa da morte de milhares e milhares de indígenas que aqui viviam. Ok, gente? Então, o Império Azteca ele é dominado, ele é invadido pelos espanhóis, ele é destruído. Toda aquela cidade em cima do lago que a gente viu, existe muito pouco dela hoje, porque depois que ela foi conquistada, a Igreja Católica, que logo vem junto, né, com os conquistadores, vai criar igrejas em cima, vai destruir as pirâmides, vai destruir templos astecas. Os povos incas aqui também vão ser controlados. O imperador inca vai fugir para aquela cidade que vocês fizeram o tour virtual, Machu Picchu, que era em cima da montanha e era longe da capital do Império Inca, que era Cusco. Vai ficar lá um tempo, vai tentar reformular um segundo império, mas vai ser de novo conquistado, invadido, tá? E a partir dessa destruição, os espanhóis vão conseguindo dominar os outros povos e outras regiões que tanto os incas como os astecas dominaram, e aos poucos vai se iniciar o processo de colonização aqui da América, tá? Vocês vão ver que eles vão criar, a partir de onde existia ali o Império Inca e o Império Azteca, né? A partir disso, eles vão começar a criar os vices-reinos, né? E a partir daí vão começar a colonizar e conquistar o território da América do Norte, da América Central e da América do Sul. Vocês estão vendo aqui, né, os vices-reinados que vão ser parecidos com os países que existem hoje, mas ainda não são iguais, tá? Vai ter outro rolê depois que a gente vai ver.
e a região aqui onde hoje é o Brasil, que estava sendo explorada pelos portugueses, tá? O Tratado de Tordesilhas, ele seguia mais ou menos essa linha aqui, mas os portugueses vão invadindo esse território aqui para tentar buscar ouro. Lembrem que lá no Império Inca já tem prata pra caramba, então os espanhóis vão começar a explorar essa prata, vão puxar ela aqui de Buenos Aires, ao sul de Buenos Aires, por isso que esse rio vai receber o nome de Rio da Prata, e por isso que o clube de futebol lá vai se chamar River Plate, né, que em inglês é Rio da Prata, tá? E no México também vão encontrar ouro e vão começar a sair os navios daqui da América lá para a Espanha carregados de ouro e prata. E os portugueses nessa região cinza vão começar a adentrar o território também, como a gente viu naquela aula sobre formação do território do Brasil, procurando ouro. Vão demorar bem mais para encontrar, como vocês já viram. Ok, gente? Então depois vai se formar essa estrutura colonial aqui da Espanha, que é assunto para mais adiante, tá? Para não ficar muita coisa ao mesmo tempo. Tá bom, pessoal? Tem um material ali, também em PDF, para vocês lerem e atividades para vocês fazerem. Perguntas, só me chamar, tá? E um abraço para vocês e até a próxima aula. Falou!